Olá pessoal, vamos ver mais um equipamento aqui na área de eletricidade. E embora seja simples, é um dos instrumentos mais importantes no laboratório, porque ele gera corrente elétrica, né? Então, antigamente você só tinha coisas químicas para produzir eletricidade, né? Como pilhas e baterias, mas hoje nós utilizamos uma fonte, né? Então, o aparelho é fonte de tensão, né? A fonte de tensão elétrica. E ele serve para quê? Para que serve um instrumento como esse? Embora tenha vários tipos, né? Mesmo até um carregador de celular que você utiliza para carregar é uma fonte de tensão. Só que uma fonte fixa, né? Esse aqui, por exemplo, antigamente se chamava-se eliminador de pilha, né? Você liga na tomada e liga aparelhos com 5 volts, 6 volts, 12 volts. Ou seja, você pega uma corrente alta, né? E transforma numa corrente contínua e baixa. Então a principal função, né, de uma fonte é justamente essa. Você liga ela na tomada através de um cabo, né, e essa fonte de tensão, ó, desligando ela aqui, essa fonte de tensão ela vai transformar, através desse cabo de 220, vai transformar numa tensão específica para uma determinada coisa. Então, muitas vezes você tem um equipamento, né, lá um equipamento caro para medir tal coisa, resistência, etc., mas ele só funciona numa determinada tensão. Então você precisa de uma fonte. Essa fonte de tensão, ela gera correntes, em geral, ela transforma correntes alternadas, né? Tensão alternada, corrente alternada em corrente contínua, através desses plugs aqui, plugs de saída, né? Então aqui nesse plug de saída, você liga, ó, vermelho, né? Vermelho com vermelho, aqui, preto com preto. Eu posso ligar aqui e gerar uma tensão que eu quiser. Então, nessas duas pontas aqui, eu tenho uma tensão que pode ser mudada, né? Eu posso botar aqui, ó, tá em 0, eu posso colocar agora, ó, 4.7 volts. Então, quando você precisar de uma tensão bem definida, você pode gerar ela aqui, a que você quiser, ó, 8.5. Essa fonte aqui, ela vai até 30 volts. Observe que aparece um barulhinho aqui, ó. Esse barulhinho é justamente um ventilador que é para refrigerar, porque quando você bota uma tensão mais alta, consome mais, né? Precisa refrigerar os equipamentos. Depois nós vamos ver como é que é lá dentro, né? Então, ó, diminuir, ó. Então, se eu quiser exatamente 12 volts, eu posso gerar aqui, ó, 12.4 volts, tá? Nesse outro controle aqui, eu controlo o consumo, a corrente. Tá? Então aqui eu tenho amperes, onde eu vou medir o consumo, né? Quanto de corrente tem. Então se aqui tiver 1 ampere, 2 amperes, vai depender do circuito em que eu vou ligar. Ou posso controlar a tensão em volts. Então lembrando que a tensão em volts é a quantidade de energia por unidade de carga, né? Então quando alguém falar tem 12 volts, significa que são 12 joules por coulomb. Tá? É a energia, 12 joules por coulomb, energia por unidade de carga. Quando aqui estiver marcando 1 ampere, 2 ampere, meio ampere, né, 500 miliamperes, correntes baixas ou altas, o ampere é a quantidade de coulombs por segundo que está sendo gerada nessa fonte. Então, uma fonte de tensão, ela é uma forma de você gerar tensões e correntes variadas, tá? E ela possui um LED aqui. Então, essa fonte de tensão, existem diversos tipos, né? Deixa eu desligar aqui. E como é que ela faz isso? Quais as principais partes contendo dentro dela? Nós vamos abrir esse equipamento, né? Um outro parecido com esse, né? E vamos descrever as principais partes desse equipamento. A sua tarefa será justamente essa, né? No modelo padrão que nós fornecemos, né? Você vai indicar a fonte de tensão elétrica, qual é o modelo que você está analisando. Você pode consultar um padrão, né? um determinado tipo específico. Nós vamos fornecer um também, mas você pode usar um outro ou esse mesmo. E aqui você vai ter que desenhar e colocar o nome das principais partes de uma fonte de tensão e as características técnicas, né? Nós vamos ver quais as características técnicas.
quantos volts ela trabalha, né, de qual é a faixa que ela trabalha, o nome das partes principais também tem que estar aqui embaixo, né, e aqui números e aqui as partes principais, um desenho simples identificando as partes. Então vamos olhar agora como é uma fonte de tensão pelo lado de dentro. Vamos ver as suas partes principais. Okay? Pronto, pessoal, nós estamos aqui com uma fonte de tensão, né? E todo instrumento você tem que saber fazer uma avaliação técnica dele, porque um dia alguém vai colocar um instrumento na sua frente, que você sabe o que é, mas tem que saber descrever bem direitinho. Então observe, nós temos aqui uma fonte de alimentação, né? É claro que é uma fonte de alimentação elétrica. Tem o modelo, ó, 6028 é o modelo, a marca da empresa que fabricou, tem aqui, né? MMCL. Nós estamos dando como exemplo esse aqui, mas você pode usar esse como referência para o seu relatório, para a sua descrição de equipamento, ou então usar um outro qualquer. Bom, mas na hora de descrever, você vai colocar o quê? Bom, o que tem aqui? Ah, tem isso aqui, ó, LD, liga, desliga, liga, desliga. Então, nós temos aqui uma chave liga, desliga, um LED. Então lá você vai ter que colocar de maneira técnica, de maneira científica, né? Isso aqui é um LED, indicador de funcionamento, e uma chave interruptora liga-desliga. Tá? Além disso, nós temos aqui um fusível. Né? Então, se a fonte for usada com muita intensidade, tem um fusível aqui para proteção. Então, um fusível de proteção, aí ele tem aqui 1 ampere, né? Deixa eu ver. 1 ampere, deixa eu ver aqui com mais detalhes de perto. Então, esses dados técnicos são características do equipamento. Né? Então, se ele tiver aqui 1A, né, 1 ampere, ou ele pode ter 2 amperes, 3 amperes, esse aqui é de 1 ampere. Então, correntes tem até de 5, esse aqui, aliás, desculpem, esse aqui é de 5 amperes. Então, até 5 amperes ele aguenta. Se entrar em um curto, ele desarma para não danificar a fonte. Tá? Além disso, ele tem isso aqui, ó. Como é o nome disso? Então é importante a gente saber. Né? Então toda vez que aparecer aqui é um display analógico, né? Indicativo o quê? De volts, de tensão elétrica. Então nós temos um display aqui com um ponteiro, né? Analógico, de 0 até 30 volts. Então essa fonte de tensão ela gera tensões de 0 volts até 30, 1 volt, 0,1, meio volt, etc. Então, esse aqui é um indicativo de quantos volts está sendo fornecido. Do lado, nós temos uma chave. O que significa isso? Ó, a chave aqui embaixo é 0 a 14 volts e de cima 14 a 25 volts. Então, você pode escolher a faixa. Então, isso aqui é uma chave seletora de faixa de tensão elétrica. Ou seja, você pode selecionar. Eu vou trabalhar só com 6 volts, eu vou botar nessa faixa aqui. Se eu trabalhar com tensões mais altas, eu vou colocar aqui. Então, na sua descrição, você tem que indicar essa parte. Nada pode escapar da sua indicação, mesmo que seja uma explicação simplificada. Tá? Então, aqui, é claro, eu vou botar, é uma chave feita de acrílico, transparente e tal, esses são detalhes, mas o principal você tem que colocar, chave seletora, para escolher a faixa, seletora de quê? É liga, desliga? Não, de liga, desliga é essa aqui. Então, essa aqui é de faixa de tensão elétrica, de 0 a 14, de 14 a 25. Aqui, ó, desse lado, nós temos um ajuste de quê? De tensão. Isso aqui é tensão elétrica, então um ajuste fino e um ajuste grosso. Então, se você quiser, quando você girar essa aqui, você vai indicar, ela vai crescer rapidamente, essa aqui bem devagarinho. Então, tem 2 botões, né, que a gente chama de controle, né, esses 2 botões, são indicativos de variação de resistência. Quando varia a resistência, são potenciômetros. Então, toda vez que você tiver um botão, né, controlador da intensidade, nós chamamos de potenciômetro. Por quê? Porque ele indica a variação de potência lenta. Pode ser rápida ou lenta, aqui, bem devagarinho. Aqui a saída. Saída VCC significa o quê? Saída de volts de corrente contínua. O máximo é 25 volts e 5 amperes. Então, 5 amperes tem o dispositivo. Se passar de 5 amperes, se consumir muito, ele vai disparar o fusível para não danificar o aparelho. E tem 2 polos, uma saída vermelha positiva e uma preta negativa. Tudo isso tem que estar descrito. Tá? Além dessas partes principais aqui visíveis, vem o mais importante, é como ela é por dentro. Né? Então, a fonte por dentro, ó, vamos olhar a fonte aqui por dentro. Então,
aqui descrevendo, deixa eu abaixar um pouquinho para ficar melhor. Aqui vamos ver como é que essa fonte, o que é que ela tem aqui dentro. Então, toda fonte, ela é feita de partes fundamentais, que você tem que saber explicar. A primeira coisa, né, é o cabo de força. Né? Então, quando alguém disser assim, olha, a fonte de tensão, ela tem um cabo de força. Não vai dizer o fio, tem um fio ligado. Não. Ela tem um cabo, né, de força. É a força principal, liga em 220, essa aqui. Além disso, ela tem aqui um controle, uma chave seletora de 110 para 220. Então, você ligar em 110. Hoje em dia já existe muitas delas que é bivolt, né? 110 e 220 ao mesmo tempo. Aqui você tem que selecionar. Além disso, tem essas partes aqui que são transistores de potência. Tá? Eles esquentam muito, por isso eles são colocados do lado de fora, para dissipar o calor. E eles dissipam o calor onde? Nessas barras aqui, ó, feitas de alumínio, pretas, né, que são dissipadores de calor. Então, a fonte, ela pega 220 e passa para 12 volts. Então, há uma mudança muito grande de energia, de 220 para 12 volts. Então, essa energia, quando tem um consumo muito grande, precisa ser liberada. Então, isso aqui esquenta, nunca se coloca a mão aqui, porque vai queimar a sua mão quando estiver funcionando. Tá? Então, são dissipadores de calor. Então, nós temos aqui 2 dissipadores de calor nessa fonte. Dentro dessa fonte, nós temos outras partes importantes, como, por exemplo, isso aqui é um transformador. O que é um transformador? O transformador, ele pega 220 e ele tem um rolamento aqui, por indução de uma bobina com a outra, né? Tem um monte de fios enrolados aqui, que é uma bobina, né? E tem um monte de fio enrolado do outro lado. Então, quando a corrente elétrica passa por né, ela emite campo magnético que induz no outro uma tensão mais baixa, que pode ser controlada. Essa que é a função da fonte. Além disso, tem capacitor, né, esse capacitor serve para acumular, e tem uma placa, essa aqui, ó, uma placa de circuito eletrônico. Tá? A gente não vai descrever item por item, não, mas observe que tem um transformador principal, né, e tem placas de circuitos eletrônicos. Essa placa de circuito eletrônico é para controlar a tensão gerada por esse transformador. Então, se eu ligasse um transformador fixo, ele transformava só em 12 volts, por exemplo, 220 em 12, só. Mas, como ele é ligado a uma placa de circuito eletrônico, aqui você controla quantos volts exatamente vão sair pela fonte. A fonte vai gerar uma tensão diferente, mas essa diferença pode ser controlada, pode ser regulada. Você vai regular naqueles botões lá dentro. Observe que tem resistências, isso aqui é uma resistência, e as partes principais, então, internas, ó, o cabo de tensão elétrica principal. Nós temos, ó, só revisando, viu? Os dissipadores de calor, transistor de potência, para dissipar o calor também, regulagem de 110, 220, de tensão de entrada, certo? E aqui dentro temos o transformador, a placa de circuito eletrônico, né, um capacitor para acumular a energia, né, e a parte da frente que nós vimos compostas desses botões que nós já explicamos como é que funciona. Então, a fonte de tensão, a utilidade da fonte de tensão é justamente essa. Ela gera correntes que você pode escolher. Né? Então, às vezes, você quer ver como é a variação de resistência elétrica em várias tensões que são submetidas a um determinado material. Então, você precisa dessa fonte para gerar tensões bem diferentes, ok? Então, observe bem aí a descrição do vídeo e faça a sua análise desse equipamento, tá? Nós vamos colocar um manual de informações padrão, né? Mas você pode utilizar outro também, uma outra fonte. Mas, basicamente, essas são as partes de uma fonte de tensão elétrica, ok? Até mais, então.